pesquisas para se ter certeza disso, né? É o seguinte, Fontana, imagine isso em proporções gigantescas. Em vários locais do Brasil tem centro espírita, né? Imagina uma pesquisa dessa em âmbito nacional, em vários centros Ó, espíritas, teria um resultado maravilhoso. Se a seria gente tivesse a excelente. mente aberta, né, de submeter os médios, a utilizar o processo, faz assim, faz assado, enfim, fazer todo o processo científico, o resultado seria maravilhoso, né? Então, isso, cara, isso, na minha opinião, é o caminho que deveria ocorrer. Só que assim, ó, não adianta, não existe como isso acontecer se a Federação Espírita Brasileira se não vier dela, entendeu? Porque essa médium que a gente achou que tinha capacidade, eu pergunto para vocês, vocês acham que ela trabalhava em algum centro espírita? Não. Não, trabalhava em casa. Nenhum médium testado pela gente e trabalhasse em centro espírita realmente conseguiu fazer parte de muitas coisas. A única coisa que a gente conseguiu foi a questão dos passes que nós levamos. O rapaz levou, não foi só em centro espírita, né? Ele levou em outros lugares de crenças que dariam passe também, né? Na água. E aí até surgiu aquela questão do passe coletivo, né? Porque, só para vocês entenderem, na segunda sessão, a gente manteve o protocolo. A médium teria errado duas, né? Mas vejam que interessante, a gente pegou as 10 águas, entregamos para o rapaz que ia levar. Ele escolheu duas garrafas, a gente não sabia quantas garrafas e quais. Ele escolheu duas garrafas e ele levou no centro espírita. E quando ele traz, a médium olhou e disse: Não, mas nenhuma água está energizada. A gente tem certeza nenhuma dela? Não, nenhuma água está energizada. Aí a gente pergunta depois para ele: Você levou alguma garrafa? Quais garrafas você levou? Eu levei duas. Ele, mas eu estranhei, porque eles deixaram a garrafa em cima da mesa, dizendo que aquela água receberia um passe dos espíritos, um passe através do passe coletivo, e iria se fluidificar aquela água. Aí a gente ficou em dúvida, então a médium não viu nada ou não tinha nada naquela água? Essa era a questão, né? Fontana, E isso mexe com todo mundo, porque o pessoal tem o hábito de deixar a água ali, fazer uma oração e pedir para os espíritos, eu acho até uma maldade, e pedir para os espíritos magnetizar a água, não bota nem a mãozinha, né? Você testou e comprovou que tem que colocar a mão com a imposição, aí sim os espíritos podem até isso, ajudar no processo, não é isso? isso. Então aí vamos lá. Como eu falei para vocês, a ciência, né, que é o meu lado mais, a ciência está sempre com a dúvida, né? Enquanto que a religião sempre com a certeza. Se fosse discutir com o espírito, ele ia dizer Ah, que isso é ou um a absurdo. pessoa não mereceu, ou é porque era uma pesquisa, ou é porque É aí, karma. aí o que nós resolvemos fazer? Bom, como a gente tem a dúvida, vamos aproveitar a médium e vamos usar 20 garrafas. Isso aí, estatisticamente vai num índice lá em cima, né? Vamos levar 20 garrafas e vamos ver se a médio, só que só vamos expor ao passe coletivo, né? Dessas 20 garrafas, né, algumas seriam no passe coletivo, outras no passe normal. Dessas 20 garrafas, a, a média acertou 18. 18 se fosse o passe Que o coletivo, pessoal coloca na mesa e pede para os espíritos. então, eu não sabia, mas daí o que o cara fez? Ele pegou e levou as 20 para o passe coletivo. Eu falei assim, vamos ver se vai energizar. Só que ninguém sabia, né? Ele levou as 20. E ela viu assim, não, mas só vejo duas garrafas aqui energizadas, né? Então, ela teria errado, porque se teria energizado as garrafas, teria energizado as 20 garrafas. E isso já desmontava aquela conversa espírita, assim, não digo espírita, né? Eu digo de alguns espíritas, de que foi por merecimento. Bom, então, mas então duas energizaram. Bom, a gente não sabe se o médium tocou naquelas duas garrafas, né? Porque alguém tocou em alguma garrafa ali. Em algum momento essa garrafa se contaminou ou foi o erro dela, porque dentro da nossa estatística com ela, a média de erro dela, já mostrando que a mediunidade não é 100%, isso acho que todo mundo sabe, a mediunidade, ela tinha um índice de erro de 20%, mais ou menos é o que a gente computou na média geral dela, né?
E ali ela teria errado 10%, vai, do que foi testado. Então, a gente ia refazer os testes com ela, mas infelizmente a médium veio a falecer e a gente não conseguiu achar nenhuma outra médium capaz, né, de testar isso, porque isso é outra coisa importantíssima, assim, no nível de espiritismo científico, que o espiritismo, o elo dele é o médium. O médium é o ponto de pesquisa, ele é o intermediário. Se você tiver um médium que não funciona direito, quando digo não funciona direito, até usando um termo mais, parece às vezes pejorativo, mas não é pejorativo, é no sentido mais informal, né? O médium, às vezes, que ele não tem um nível de mediunidade tal, ele não vai gerar resultados. Então, O quando que a Allan gente... Kardec chamava de médium confiável, né? Isso, porque Kardec é o que eu estava falando antes, por exemplo, no Espiritismo todo mundo gosta de dizer, somos todos médios, né? Porque Kardec disse que somos todos médios. Sim, Kardec disse, mas se você ler um pouquinho mais para frente no livro, ele vai dizer assim, somos todos médios, mas nem todos, né, têm o poder suficiente para atuar como médium, né, um grau suficiente. Então, Kardec vem a morrer e não consegue fazer um cálculo de como medir, ou uma metodologia de como medir a mediunidade de cada um, né? Então, pensando assim em ciência, como é que eu posso usar um médium não confiável para fazer uma pesquisa? Eu posso ter os resultados totalmente errados, né? Então, como a gente não conseguiu uma outra médium realmente eficiente, a gente não conseguiu dar andamento à pesquisa nesse campo, porque a gente E podia Allan proteger. Kardec faz referência a isso no livro dos médiuns, né? Que ele cita justamente uma questão da magnetização da água, né? Ele fala no livro dos médiuns, eu queria ler o trecho corretamente, que ele diz assim, quem magnetiza a água é o magnetizador. É no livro dos médiuns, item 131. Essa teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, e mais inexplicável até hoje, a das mudanças da propriedade da água, por obra da vontade. O espírito atuante é a do magnetizador, quase sempre, vale a pena salientar, né? Quase sempre assistido por outro espírito. Então aí, Fontana, bate com a tua pesquisa quando alguém coloca a mãozinha lá na hora da magnetização da água e não somente deixar a água solta e pedir para os espíritos magnetizarem, né? Está inconforme. Então você vê que às vezes, né, esse é um dos dilemas da religião. Quando o espiritismo virou muito religião, ele se torna um problema, né? Porque ele sai daquela raiz de Kardec, né? E aonde a pesquisa, o fato, tudo vai. Ali você vê, acho que Kardec ele foi muito claro, né? O fator humano fazendo isso, assistido por espíritos, né? Talvez assistidos por espíritos. Quase sempre. Quase sempre. Enquanto que às vezes o espiritismo ele foca muito no espírito. Ele joga tudo para o espírito. Você pode ver. Então, quando você joga tudo para o mundo espiritual, é muito fácil. Por isso que eu digo isso porque eu estou fazendo o papel do advogado do diabo, né? Os materialistas é o prato cheio para eles. É quando o negócio falha, o espírita diz, não, mas é porque ele não merecia isso. Então não deu para curar, não deu para fazer isso. Não, mas porque ele não é o merecimento. Cara, quando você joga isso para um cético ou para um cientista, você joga do merecimento, o cara vai dizer, não tem nada a ver isso, né?